Bem-vindo ao canal Roteirizando Viagem. O primeiro e único canal do YouTube especializado em roteiros turísticos com horários e sequência geográfica. Inscreva-se! E se você vai para Curitiba, a linda capital do Paraná, veio ao lugar certo. O jornalista Henrique Farina, que já esteve na cidade várias vezes, preparou um roteiro de 3 dias, com tudo que você não deve perder. No final do vídeo tem dica bônus, com os 3 cafés históricos imperdíveis de Curitiba, melhores padarias, cervejaria e passeio bate e volta, de trem. Todos os endereços estão na descrição. Então partiu Curitiba! Começamos nosso passeio pelo Parque Tanguá, às 9 horas. É caracterizado por suas 2 pedreiras interligadas, que foram transformadas em lagos e se tornaram os pontos centrais do parque. Uma das pedreiras tem uma cascata que desce em direção ao lago inferior, criando um cenário muito interessante. Além da paisagem natural, o parque tem mirantes que oferecem vista panorâmica da cidade de Curitiba e dos bairros vizinhos. Faça parte da história do canal Roteirizando Viagem. Ajude-nos a chegar aos primeiros 1000 inscritos. Às 10h30, vá para a Ópera de Arame, um teatro ao ar livre de estrutura metálica, situado em uma antiga pedreira desativada. Foi inaugurado em 1992 e rapidamente se tornou um marco da cidade. Sua estrutura transparente e delicada dá a sensação de estar imerso na natureza ao mesmo tempo em que se aprecia um evento cultural. O espaço foi projetado para abrigar apresentações artísticas, incluindo espetáculos musicais, teatrais, conferências e outras atividades culturais. Por volta das 12 horas, visite o interessante memorial ucraniano, com sua linda réplica de uma igreja de madeira, inspirada nas tradicionais igrejas de madeira encontradas na Ucrânia. Seu campanário tem sinos de bronze que são frequentemente tocados em ocasiões especiais, como eventos culturais e cerimônias. Para o almoço, explore a gastronomia de Curitiba. Não deixe de experimentar o barreado, um prato típico do Paraná. O barreado é um cozido de carne bovina, normalmente acompanhado de arroz, farinha de mandioca e banana. A carne é cozida em panela de barro por horas, resultando em uma textura macia e um sabor especial. Por volta das 2 da tarde, visite a Universidade Livre do Meio Ambiente, conhecida por Unilivre. O campus da Unilivre é aberto ao público e oferece oportunidades para visitas educativas, onde se aprende sobre a flora, fauna e ecossistemas locais. O espaço é usado para promover a conexão das pessoas com a natureza e para incentivar a participação ativa na preservação do meio ambiente. 3 da tarde. Hora de visitar o belo Bosque do Alemão, um parque temático que presta homenagem aos imigrantes alemães que contribuíram para a formação da cidade. Inaugurado em 1996, o bosque é composto por elementos da cultura germânica e uma bela área verde. Uma das características mais marcantes é a trilha de João e Maria, que é uma representação da famosa história dos irmãos Grimm. O Bosque Alemão também abriga a Casa Encantada, um espaço que serve como biblioteca e local para contar histórias, além de uma torre com 15 metros de altura, chamada de Torre dos Filósofos. Tanto o Bosque Alemão quanto a Torre dos Filósofos representam a fusão entre a natureza e a cultura, elementos que são valorizados pela cidade. No final do vídeo tem dica bônus, com os 3 cafés históricos imperdíveis de Curitiba, melhores padarias, cervejaria e passeio bate e volta, de trem. Por volta das 16 horas, vá para o Museu Oscar Niemeyer e Memorial da Imigração Polonesa. O museu, também conhecido como Museu do Olho devido ao seu formato característico, foi projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e inaugurado em 2002. O museu tem uma variedade de exposições de arte contemporânea, design, arquitetura e outras manifestações culturais, além de um auditório, uma loja de presentes, um café e áreas de convivência. Na mesma área, visite o Bosque do Papa João Paulo II e o Memorial da Imigração Polonesa, inaugurado em 1980, que abriga a Paróquia São José, uma igreja polonesa. O espaço inclui uma réplica de uma casa típica polonesa, uma escultura de São João Paulo II, um obelisco e um monumento dedicado aos imigrantes poloneses. 7 da noite. Faça um happy hour e o jantar no bairro Santa Felicidade, conhecido por sua forte ligação com a cultura italiana, gastronomia típica e belos cenários. O bairro se desenvolveu a partir da imigração italiana e hoje é um dos principais pontos turísticos com o melhor da gastronomia italiana da cidade. Recomendamos que visite a Mercearia dos Vinhos Durigan. Se achar interessante, jante no restaurante Família Madaloso, o maior do Brasil, citado no Guinness por ter atendido 4.600 pessoas simultaneamente. Like I could just die any minute. Going for a ride down the
Começamos nosso segundo dia em Curitiba às 9 da manhã. Visite o ótimo Museu do Holocausto, o primeiro dessa temática no Brasil, tendo o objetivo de recordar o Holocausto através da memória das vítimas e sobreviventes, além de utilizá-lo como exemplo na luta contra o ódio, a intolerância, o racismo e o preconceito. Faça parte da história do canal Roteirizando Viagem. Ajude-nos a chegar aos nossos primeiros 1000 inscritos. Por volta das 10 horas, vá para a Mesquita Imam Ali Babi Talib, templo religioso da comunidade muçulmana de Curitiba, inaugurado em 1972. Seu estilo arquitetônico islâmico possui uma cúpula central, ladeada por duas torres denominadas minaretes, do árabe manar, ou torre. Sua construção foi orientada em direção à cidade sagrada de Meca, conforme determinam as prescrições religiosas. Interior completamente forrado por legítimos tapetes persas, e decorado com mosaicos islâmicos feitos à mão. Por volta do meio-dia, visite o Memorial de Curitiba e Largo da Ordem. O memorial abriga exposições temporárias e permanentes que abordam diversos temas, incluindo arte contemporânea, história local, fotografia e muito mais. O Largo da Ordem é uma praça histórica conhecida por sua arquitetura preservada e suas características que remetem ao passado da cidade. É uma área que guarda muitas das raízes e tradições, incluindo a época colonial e os tempos mais antigos de Curitiba. Aos domingos tem a feira de rua mais famosa de Curitiba. O Largo da Ordem é um local onde você pode encontrar edifícios históricos, casarões antigos, igrejas, lojas de artesanato, restaurantes e bares. Além disso, é ponto de partida para conhecer o circuito histórico da cidade, chamado Caminho do Itupava, que leva para outros locais históricos e a bela região da Serra do Mar. Por volta das 2 da tarde, visite a linda Catedral Basílica Menor e Sesc Paço da Liberdade. A catedral é dedicada a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba. Sua construção começou em meados do século XIX e foi concluída no início do século XX. Conheça também o vizinho Sesc Paço da Liberdade, um espaço cultural multifuncional. O edifício, historicamente conhecido como Paço da Liberdade, já serviu como sede da prefeitura da cidade e depois passou por um processo de restauração para se tornar um centro cultural e educacional administrado pelo SESC, Serviço Social do Comércio. 15h30. Caminhe um pouco até o Teatro Guaíra, reconhecido tanto por sua arquitetura impressionante quanto por seu papel fundamental na cena cultural do país. Ele oferece visitas guiadas ao público, proporcionando a oportunidade de conhecer sua história, arquitetura, bastidores e curiosidades. Caminhe mais alguns passos e faça um passeio pelo setor histórico da Universidade Federal do Paraná, com suas belas construções. No final do vídeo tem dica bônus, com os 3 cafés históricos imperdíveis de Curitiba. Por volta das 5 da tarde, vá para a famosa Rua 15 de Novembro, também conhecida como Rua das Flores. Aproveite para caminhar um pouco mais, até o Palácio Avenida, famoso pelo espetáculo do Palácio Avenida, aquele que acontece todos os anos com as crianças cantando nas janelas, durante o Natal. É um lindo edifício do início do século XX. Originalmente, ele abrigava a sede da Companhia de Trens Viação Ferroviária do Paraná, atualmente conhecida como Serra Verde Express, que operava as linhas ferroviárias da região. Em seguida, vá para a Rua 24 horas para seu happy hour e jantar. Lembrando que apesar do nome, a rua fecha às 23 horas. No jantar, recomendamos que experimente carne de onça, uma espécie de patê feito com carne bovina crua, temperada com cebola, alho, sal, pimenta e condimentos. É servido sobre fatias de pão preto e geralmente acompanhado de cebolinha e azeite. Experimente também o pirogue, que embora não seja originário do Paraná, é um tipo de massa recheada, com forte presença na culinária de Curitiba, devido à influência da comunidade polonesa. Nosso último dia em Curitiba começa às 9 horas com um passeio pelo Shopping Estação, um centro de compras construído em uma antiga estação de trem realmente pitoresco. Quase em frente ao shopping, não deixe de tirar fotos em frente à linda Câmara Municipal de Curitiba. Faça parte da história do canal Roteirizando Viagem. Ajude-nos a chegar aos nossos primeiros 1000 inscritos. E não se esqueça que no final do vídeo tem dica bônus, com os 3 cafés históricos imperdíveis de Curitiba. Por volta das 13h30, vamos a um dos pontos mais famosos da cidade, o Jardim Botânico, com sua estufa de vidro, um dos cartões postais da cidade, que oferece um cenário espetacular para fotografias. Ela foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Uma das áreas mais famosas do Jardim Botânico é a Aleia de Araucárias, onde você encontrará uma série de pinheiros araucária, que são árvores nativas da região sul do Brasil. Visite também o lindo Jardim das Sensações. Por volta das 15h30, vá para o pouco conhecido, mas interessantíssimo, Museu Egípcio e Rosa Cruz. Ele é formado por objetos relacionados ao Antigo Egito, com peças que contam as histórias dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização.
realmente lindo e cultural. Por volta das 17 horas, vá para a Praça do Japão, inaugurada em 1993, como uma homenagem à imigração japonesa e ao intercâmbio cultural entre o Japão e Curitiba. Ela inclui um grande portal de entrada, um lago com carpas, um jardim com vegetação típica, pontes, lanternas japonesas e até mesmo uma réplica de um templo shintoísta. Por volta das 19 horas, terminamos nosso último dia no Pátio Batel. O shopping, em uma das regiões mais privilegiadas de Curitiba, é conhecido por abrigar uma seleção de marcas de luxo, grifes internacionais e nacionais, oferecendo produtos de alta qualidade e estilo. Dica bônus: se tiver mais tempo em Curitiba, um dos passeios muito famosos na cidade é tomar um simpático trem até a vizinha cidade de Morretes. Um daqueles passeios que você não vai se arrepender. Seguindo nossos bônus, recomendamos 3 padarias para seu café da manhã. Confeitaria das Famílias, na 15 de novembro. Casarão Pães e Companhia, na Avenida Iguaçu. Italy Café, no centro. Há quem diga que a melhor coxinha do Brasil esteja na padaria Dois Corações, quase ao lado da rua 24 Horas. Se busca uma das melhores cervejarias de Curitiba, experimente a Bodebron, na região da Hauer. Recomendamos os 3 cafés históricos para você deve incluir em sua visita a Curitiba. Café do Sesc, no Paço da Liberdade. Café do Cine Passeio. Café do Palácio Belvedere. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Inscreva-se e até nossa próxima viagem.